Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 113, a Gênesis capítulo 3, o instinto e a inteligência. Então, como eu disse, nós estamos gravando nesta madrugada os vídeos da próxima segunda-feira, porque nós não vamos poder, na próxima segunda-feira, gravar, então nós vamos deixar tudo gravado agora mesmo. Por isso que nos vídeos anteriores eu estava de camisa cor-de-rosa, agora estou de camisa vermelha. Então, é para distinguir um da outra. Então, Kardec continua aqui assim, ó. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Nós já explicamos isso aqui. Então nós vamos dar sequência, olha só para você ver, ó. Se considerar um instinto uma inteligência rudimentar, tá vendo só para você ver como é que é as coisas, ó. Nós não podemos também considerar um instinto como uma inteligência rudimentar. Olha só para você ver. Como se há de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que raciocina? Porque o instinto, ele, no nível evolutivo qual nós nos encontramos, ele nunca foi superior, ou melhor, ele nunca foi superior à inteligência que raciocina. Então você raciocina, então instinto nenhum pode ser superior a você, ou pode ser superior a você. Como explicar que torne possível se executem atos que esta não pode realizar, se ele é atributo de um princípio espiritual de especial natureza? Qual vem a ser esse princípio? Pois que o instinto se apaga. Olha só para você ver. O instinto se apaga. Dar-se-á que esse princípio se destrua. É óbvio que esse princípio não se destrua. Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Tá vendo só para você ver? Olha só, se os animais são dotados apenas de instintos, eu nunca admiti isso. Por isso que eu digo aqui, já disse nos vídeos anteriores, que eu já conheço a resposta com relação a essas questões aqui, o instinto e a inteligência. Só que eu não posso manifestar minha opinião. Nós temos que estudar as matérias de Kardec, né? Pois que o instinto se apaga. Não, vou voltar. Pois que o instinto se apaga, dar-se-á que esse princípio se destrua. Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos,
O que não estaria de acordo, olha só, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Capítulo 11, 19. Tá vendo só? Então, nós não podemos admitir que esse instinto ele é um atributo exclusivo da alma, né? Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederia de um único princípio. Mas aí agora Kardec já falou uma outra questão aqui. Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederia de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo e, quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência e assim, alternativamente, a cada acesso, o que não é admissível. Isso não é admissível, né? Tratando-se do sistema. Aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. Isso é frequente. O instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. É o caso do orangotango que eu disse, que chegou, bateu no pau na árvore e auscultou. Depois de alguns instantes, pegou um pauzinho, introduziu no buraquinho no orifício, e daí alguns segundos ele retirou uma larva lá muito grande. Então, isso é instinto e é um tipo de inteligência. Aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. Por exemplo, você vai passando próximo a uma caixa de moribundo. Se os moribundos te vê, o que eles fazem? Eles protegem a caixa, eles ficam todos ali ouriçados na caixa. Se você se aproxima mais, eles te mandam o ferrão. A cobra. Cobra só dá bote naquele que mexe com ela. Eu falo que eu tenho experiência disso. Porque se você a ignora, ela não te dá o bote. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. Não concordo. Aí eu já não concordo. No movimento das pernas, o movimento é instintivo. Por exemplo, mudar os passos são instintivos. Não concordo, porque veja bem. Antes, Kardec diz assim, aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. Mas aqui ele já está dizendo, no caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. Não é. O caminhar das pernas, o movimento do corpo em si, 90%, o espírito é quem emite os comandos no cérebro, na área correspondente, e o cérebro
manda o estímulo através da medula óssea, que corresponde a aquela ramificação até aquele membro. Então, por exemplo, mexe esse dedo da tua mão. É o teu espírito que está determinando determinadas áreas na tua massa encefálica para que isso aconteça. Agora, involuntário seria se, por exemplo, vamos pensar assim, você está aqui assim, e você está pensando na morte da bezerra, de repente a sua mão faz assim. Você fala, uma coisa estranha, minha mão pulou de repente sem eu ver. Aí nós podemos acreditar, sim, no instinto, no instinto, assim, no instinto instintivo, né, do organismo. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo, não é não. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro. Não é. Porque tanto é que quando a pessoa sofre uma ruptura na medula óssea, ele perde os movimentos das pernas. Isso prova que os membros inferiores a determinada área na massa encefálica encontrava-se interligado e a ruptura dos membros inferiores na medula óssea por causa de um acidente leva ao não movimento, né? Leva ao não movimento. Então a pessoa fica paralisada. E por mais que a pessoa queira mexer aquela perna, ele não consegue. Então por que ali não funciona nem os movimentos instintivos e tanto os outros movimentos inteligentes? Porque está tudo desligado. Agora, se existisse só os movimentos instintivos, não necessitaria os membros inferiores da medula óssea. Os movimentos instintivos dariam-se automaticamente sem o emprego da medula óssea, né? Então, pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar de um tropeço, a cálculo, combinação, ele age com deliberado propósito. É aí que nós não concordamos devido outros fatores que nós conhecemos que não corresponde à afirmativa de Kardec. Mas a gente entende que a matéria de Kardec é que está certa. A nossa é uma matéria para a posteridade, que, ainda aqui na Terra, de acordo conforme nós conhecemos e esclarecemos, ainda não existe matéria que comprova 100% aquilo que nós estamos dizendo. Mas um dia, quando a humanidade evoluir, a humanidade não só vai entender tudo que nós estamos dizendo, como também ela não vai ter mais agregado a ela o instinto de toda a espécie.
A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo, que também nós não concordamos. A calculada direção do movimento é o ato inteligente. Então, olha só para você ver. Aqui concordamos, mas não concordamos com o anterior. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, não é? O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos da inteligência. Está vendo a mesclagem entre o instinto e a inteligência? Porque o animal carnívoro é compelido pelo instinto a se alimentar de carne. Então, pensemos, o leão, não, a leoa, que ela é mais sábia. A leoa, né, é um animal carnívoro. Ela é compelida pelo instinto a se alimentar de carne. Isso é instinto, né? Mas as precauções que toma, a que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos da inteligência. Então, por exemplo, ela, né? Ela vive de carne, isso é instinto. Mas as precauções que ela toma no momento da caça, que já denota aí inteligência. Por quê? Porque 4 leoas, eu assisti isso no documentário, 4 leoas, elas tinham cercado uma manada de zebu e elas, observando toda a manada de zebu, não, de gnu, zebu, de gnu, elas detectaram um ponto fraco na manada. Entre milhões de gnu, elas detectaram um ponto fraco. Que ponto fraco é esse? Dentre todos os gnu, um que mancava. Só que 2 detectou, 2 não, mas essas 2 avisou as outras 2 que elas tinham detectado um ponto fraco. Mas como você sabe isso? Porque as 2 encontravam-se numa posição totalmente adversa, que não dava para elas ver aquele ponto fraco. Uma saiu por detrás do mato, rastejando, e foi até as 2. O que elas disseram para o que elas conversaram entre elas é que eu não sei. Mas assim que aquela chegou ali no meio daquelas 2,
todas as três se posicionaram. E aquela primeira que estava junto, ela foi para um outro ângulo, porque se caso as três falhassem, ao passar o gnu por lá, ela pulava no pescoço dele. E essas três levou a manada de gnu a um estrondo. Gnu para tudo quanto é lado. Mas só que elas não perderam o foco, que era aquele perna defeituosa, que está tendo dificuldade para poder caminhar. E elas partiram para cima dele. Só que elas perderam ele no meio da manada. Mas pelo fato daquela outra ter procurado uma outra área de estratégia, quando a manada foi passando, deu de cara com ela. E ali estava o ponto fraco, ela pegou ele pela garganta. Aí as outras, pensando que tudo tinha acabado, perceberam que aquela outra tinha pegado a presa. Foram lá e jantaram o gnu. E eu dando graças a Deus que ela tinha abatido o gnu, porque ela estava com fome, coitadinha. O reino vive de um reino sobre o outro. Então você observa, o animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne. Ele é impelido pelo instinto a se alimentar de carne. Mas acontece, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos da inteligência. Porque você percebe que ele é impelido pelo instinto a se alimentar de carne. Mas para lograr êxito na caça, ele precisa ser inteligente. Como, por exemplo, o cão. O cão, 50% do instinto dele é primitivo. Mas 50% ele é inteligente. Porque ele sabe como conduzir a situação ao ponto de descobrir o ponto fraco dos donos. Ele descobre. De tanto ele conviver com a pessoa, ele descobre o ponto fraco da pessoa. E se a pessoa não faz aquilo que ele quer, ele fica doente. É uma técnica. Ele mesmo se perturba. Aí ele pensa assim: eu vou dessa forma agir porque eu adoeço e depois eles vão ter que me paparicar. Eles não quiseram agir do meu gosto, do meu jeito. Mas eles vão responder. Porque eu vou ficar doente e eles vão gastar comigo e vão ter que me conceder aquilo que eu sempre quis. Então é só você ver, né? Mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa, há uma previdência das eventualidades, são atos da inteligência, né? Aí Kardec coloca uma outra hipótese aqui que nós vamos para o próximo vídeo.